No coração de uma pequena cidade chamada Vale Sereno, vivia um jovem chamado Elias, de 17 anos. Ele era conhecido por sua gentileza e por sua maneira tranquila de observar o mundo, como se houvesse algo nas entrelinhas da vida que apenas ele conseguisse enxergar. Mas havia também outra característica que todos conheciam. Elias sonhava alto. Sonhava mais alto que as montanhas que cercavam a cidade. Seu maior sonho era ser corredor profissional. Quando corria, sentia algo que não conseguia explicar. Não era apenas o vento roçando o rosto, nem a sensação de liberdade. Era como se, no ritmo dos próprios passos, ele encontrasse um lugar onde tudo fazia sentido. Seu valor, sua coragem, sua identidade. Correr era a língua silenciosa pela qual Elias conversava com Deus, com o mundo e consigo mesmo. No entanto, os caminhos da vida não eram tão lineares quanto a pista do seu velho campo de treinamento. Elias tinha nascido com um problema no tornozelo esquerdo. Às vezes, simplesmente travava. Médicos diziam que ele poderia levar uma vida normal, mas competir profissionalmente seria quase impossível. Mas para Elias, quase impossível não era o mesmo que impossível. Seu pai, Augusto, achava o sonho bonito, mas irreal. Sua mãe, Helena, pedia apenas que o filho tivesse cuidado. Sua irmã mais nova, Clara, era a única que acreditava sem vacilar. Ela o acompanhava todos os dias no treino, mesmo quando tinha apenas 7 anos. Apesar das dificuldades, Elias não deixava que nada tirasse sua determinação. Toda manhã, antes do sol nascer, ele amarrava os tênis já gastos e ia treinar nas estradinhas poeirentas que atravessavam Vale Sereno. Certo dia, enquanto corria perto do rio, sentiu novamente a fisgada no tornozelo. Parou, respirou fundo, fechou os olhos com força e tentou continuar. Mas a dor veio como uma onda forte demais. Ele caiu de joelhos, pressionando o tornozelo com as mãos, sentindo a poeira colar na pele suada. Naquele momento, algo dentro dele quase quebrou. Quase. Porque ao levantar os olhos, viu o reflexo do amanhecer nas águas do rio. Uma luz dourada que parecia lhe dizer silenciosamente que tudo poderia recomeçar. Talvez fosse apenas o sol, talvez fosse algo maior. Mas ele levantou e voltou a correr. Na escola, havia um treinador veterano, seu Renato, que observava Elias há muito tempo. Ele era um homem sério, de fala pausada, daqueles que olham mais do que dizem. Ex-atleta, teve que abandonar sua carreira por um acidente grave. Talvez por isso tivesse desenvolvido um olhar afiado para reconhecer tanto o talento quanto o perigo. Numa tarde, chamou Elias. "Você tem potencial, garoto", disse, cruzando os braços. "Mas precisa entender seus limites. Forçar o tornozelo assim pode custar sua vida como atleta. Ou até pior." Elias abaixou a cabeça, sentindo o peso de cada palavra. "Mas eu quero tentar", respondeu com a voz firme. "Eu preciso tentar." Seu Renato suspirou. "A determinação é uma bênção, mas também pode ser teimosa como pedra. Me prometa uma coisa, me deixe ajudá-lo. Lutar não significa se destruir." Elias concordou. E ali nasceu um vínculo. O velho treinador viu no jovem algo raro, a chama de quem não desiste. O campeonato regional de corrida juvenil estava chegando. Era o maior evento esportivo da região e acontecia apenas uma vez ao ano. Participar do campeonato já seria uma vitória. Vencer, um milagre. Seu Renato, no entanto, acreditava que Elias poderia fazer algo extraordinário, mesmo com a lesão. Começaram a trabalhar juntos, alongamentos específicos, treinos mais inteligentes, períodos de descanso, algo que o jovem tinha dificuldade em aceitar. "Se você não aprender a descansar, também não aprenderá a vencer", dizia o treinador. Mas apesar dos novos cuidados, o tornozelo continuava sendo um problema. Cada treino era uma mistura de esperança e dor. Cada progresso parecia ameaçado por um passo mal calculado. Mesmo assim, Elias avançava. Até que, 3 semanas antes do campeonato, o inevitável aconteceu. Durante um treino de velocidade, sentiu o tornozelo virar. Ouviu o estalo. Caiu na pista como se o mundo desabasse junto. Seu Renato correu até ele. "Não se mexe. Não se mexe, Elias." As lágrimas vieram antes mesmo da dor.
Ele sabia, no fundo, o que aquilo significava. Dias depois, o diagnóstico confirmou: entorse grave, risco de microfraturas. Nenhum médico liberaria ele para competir. Não havia chance. Não havia tempo para curar. Quando saiu do consultório, Elias sentiu uma sensação de vazio tão profunda que parecia não caber dentro do corpo. Sentia-se como alguém que treinou a vida inteira para uma corrida que jamais aconteceria. Chegou em casa, entrou no quarto e chorou. Chorou horas até dormir. No dia seguinte ficou em silêncio. Não treinou, não falou com ninguém. No terceiro dia, porém, algo mudou. Ele encontrou, mexendo numa gaveta, um bilhetinho amassado escrito pela irmã Clara meses antes. Mano, você corre tão rápido que até os anjos precisam correr para te alcançar. Era infantil, exagerado, mas exatamente o que Elias precisava. Ele respirou fundo e, pela primeira vez desde o acidente, sorriu. Mesmo sabendo que talvez não pudesse competir, Elias voltou aos treinos. Mas dessa vez, seguindo tudo o que seu Renato dizia. Treinos adaptados, fortalecimento suave, paciência, palavra que parecia um obstáculo pior que a dor. Cada pequeno progresso era celebrado. Hoje você conseguiu correr 200 metros sem sentir dor, dizia seu Renato. Hoje seu tornozelo não travou na descida. Hoje você terminou o treino inteiro. Devagar, mas terminou. Elias não sabia se estaria pronto para o campeonato, mas estava disposto a lutar até o último dia. Não queria ser lembrado como o garoto que desistiu antes de tentar. O dia chegou. O estádio estava lotado. Famílias, atletas, treinadores, todos vibrando. Elias estava ali, mas não sabia se conseguiria correr. Liberação médica tinha sido negada. Seu Renato tentou argumentar, mas sem resultado. Ele estava sentado na arquibancada, vendo os outros competidores se aquecendo, quando ouviu uma voz. Você não vai tentar? Era Clara, com um sorriso esperto e triste ao mesmo tempo. Não posso, respondeu ele. Não me deixaram competir. A menina se sentou ao lado dele. Então, por que está com o tênis amarrado? Ele olhou para os pés. Nem tinha percebido. Era como se o próprio corpo estivesse pronto, mesmo quando o mundo dizia que ele não podia. Clara segurou sua mão. Mano, desistir é diferente de ser impedido. Se o mundo disser não, tudo bem, mas você não pode dizer não para você mesmo. Essas palavras ecoaram como um trovão. De repente, ele se levantou e foi até seu Renato. Posso não competir oficialmente, disse Elias, mas eu quero correr a prova. Quero pelo menos terminar o percurso. Seu Renato encarou o jovem. Viu nele algo que reconhecia, a força que ele mesmo perdera no passado. Vá, disse enfim. Corra sua corrida, Elias. Não por medalha, mas pela sua alma. Clara correu até ele. Seu Renato veio logo atrás. Você conseguiu, garoto? Disse o treinador emocionado. Elias respirou fundo, com lágrimas descendo pelo rosto. Eu não venci a corrida. Venceu a maior corrida de todas, respondeu o treinador. Contra si mesmo. A prova começou. Os atletas dispararam pela pista. Elias não estava entre eles, mas começou a correr 2 metros atrás, na raia vazia. O público olhou confuso. Alguns murmuraram, outros riram. Alguns poucos incentivaram. Passou pelos primeiros 100 metros sem dor. Nos 200 metros, sentiu o tornozelo latejar. No meio da curva dos 300 metros, travou. Ele parou. Curvou-se, segurando o tornozelo, respirando como se faltasse ar. A dor era intensa, quase insuportável. O corpo pedia para parar, para cair. Mas naquele momento ele viu algo que ninguém mais viu. Viu o sonho dele. O pequeno Elias correndo livre, quando era só uma criança. Viu Clara torcendo. Viu seu Renato acreditando. Viu Deus silenciosamente dizendo: eu te dei força. Agora use. Levantou-se e voltou a correr. O último grupo de atletas cruzava a linha de chegada quando ele estava apenas na metade final. Mas ele continuou. Cada passo parecia um raio de dor descendo pela perna. Mas ele insistiu. Faltando 50 metros, a multidão começou a perceber o que estava acontecendo. E então algo mágico se formou. As pessoas começaram a aplaudir. Primeiro algumas, depois dezenas, depois centenas. Elias correu os últimos 20 metros chorando. Não de dor, mas de vitória.
Quando cruzou a linha de chegada, caiu de joelhos. Não porque estava derrotado, mas porque estava, pela primeira vez na vida, verdadeiramente vitorioso. Clara correu até ele. Seu Renato veio logo atrás. Você conseguiu, garoto? Disse o treinador emocionado. Elias respirou fundo, com lágrimas descendo pelo rosto. Eu não venci a corrida. Venceu a maior corrida de todas, respondeu o treinador. Contra si mesmo. Dias depois, algo inesperado aconteceu. A organização do campeonato publicou uma nota. Pela demonstração extraordinária de coragem, perseverança e espírito esportivo, o Comitê Regional concede a Elias Rodrigues o troféu de honra Vitória Moral. Apesar de não ter competido oficialmente, ele se tornou a maior inspiração do evento. Algum tempo depois, uma clínica esportiva famosa soube da história e ofereceu tratamento especializado para o tornozelo dele, gratuitamente. E assim, com o tempo, com reabilitação, com fé e com trabalho árduo, Elias voltou à pista. E dessa vez, recuperado. Aos 21 anos, competiu oficialmente em seu primeiro grande campeonato estadual. Não ficou em primeiro lugar, nem em segundo, mas ficou entre os finalistas. Isso era apenas o começo, porque Elias aprendeu algo naquele dia no estádio, quando correu sozinho. A vitória nem sempre é o pódio. A vitória nem sempre é a medalha. A vitória é o momento em que você escolhe não desistir. Ele não se tornaria apenas um corredor. Tornar-se-ia um palestrante para jovens atletas. Contaria sua história, mostraria sua cicatriz, mostraria seus tropeços, suas quedas e sua fé. Em suas palestras, sempre dizia: eu não sou o mais rápido, não sou o mais forte, mas sou alguém que aprendeu a continuar mesmo quando tudo dizia para parar. E é por isso que venci. Um dia, depois de uma palestra, um garoto de 12 anos lhe perguntou: Elias, você acha que qualquer pessoa pode vencer? Ele sorriu, lembrando do menino que corria nas estradas de Vale Sereno, das lágrimas, das travas, das dores, das quedas e dos recomeços. Mas sim, desde que se recuse a parar de lutar. E assim o pensamento de Napoleon Hill ecoou na vida de Elias como verdade viva. A vitória é sempre possível para quem se recusa a parar de lutar.